Hoje, podendo receber esse meu amigo, né, Davi, doutor Davi, é sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa secretaria. Davi que está desenvolvendo um trabalho maravilhoso através do Senar, com diversos produtores nossos, com aproximadamente 10%, né, dos produtores do nosso município, que é pequenininho. Então, assim, a gente sabe que outros 90% têm aprendido, às vezes, com seus vizinhos. Então, essas influências que têm causado ali têm sido muito bacana e as pessoas só parabenizam, né, esse trabalho que está sendo feito, esse acompanhamento, e está sendo muito legal. E hoje o motivo de estar recebendo o Davi aqui é um assunto assim que muitos municípios que têm o café como mola principal têm estado preocupados, né, com essa questão aí das influências do El Niño, mudanças climáticas, o que tem acontecido com o nosso café, né, novos estudos dessas espécies que estão sendo aplicadas. E assim, tem sido complexo, né? E o Davi veio, a gente veio conversando algumas coisas, né? Primeiramente, Davi, fala um oi para essa turma maravilhosa aí que acaba sempre ouvindo a gente. A gente resolveu fazer esse vídeo, um bate-papo rápido, só para dar, né, algumas orientações genéricas. A gente sabe que cada caso é um caso, né? Mas conversar, às vezes, antena, e a gente vê que vem surgindo outras dúvidas e todo mundo vai crescendo junto. Cafeicultores de São Sebastião, da Vargem Alegre, né? É um prazer estar aqui falando com os senhores e para dar algumas dicas, né, básicas e importantes nesse momento tão especial que é a colheita ou a pré-colheita do café. Vamos lá, nós fizemos uma listinha aqui, nós vimos algumas coisas bem bacanas, Davi, sobre essa questão climática que veio e gerando, né, essas. Hoje você vê um pé de café aí, uma lavoura, um talhão muito heterogêneo, né? Sobre essas questões de perda, né, do café, avaliar se vai ser tudo em uma colheita, duas. O que você tem aconselhado? Sim, Eduardo. Esse ano nós temos aí uma maturação mais desuniforme do café, né? Isso é resultado do fenômeno El Niño. Então, o café, naturalmente, ele já tem uma maturação desuniforme, né? Por ser aí 3 principais floradas. Mas esse ano o café está mais desigual no pé. E então o clima mudou e a gente também a gente deve mudar algumas práticas de manejo, né? A começar pelo planejamento. Então, antes de iniciar a colheita, o cafeicultor deve-se fazer um inspecionamento na lavoura, fazer uma coleta de 5 plantas por talhão, daquele talhão que o agricultor pretende iniciar a colheita. Com base no volume coletado, o produtor já vai saber quantos litros que dá para o pé, fazer avaliação do percentual de verde, né? E a partir dali saber também com quanto tempo ele vai realizar a colheita, qual que é a sua previsão de safra, qual que é a sua previsão de lucro, porque aí ele já tem dados, né, coletados da lavoura. Isso é uma pequena amostra. Coletando essas 5 plantas por talhão, o produtor pode tirar 1 litro de café e separar o grão verde do grão maduro e do grão seco. Se em 1 litro o produtor tem 500 ml de café verde, isso significa que a maturação desse café está em 50%. Né? Você tem 50% de café verde. Se o produtor colhe com 50% de café verde, qual que é a perda estimada final para o cafeicultor? Isso é de 13%. Isso significa que a cada 100 sacas de café colhida, o produtor está perdendo 13 sacas de café. Isso eu digo saca de café beneficiada. Na nossa região, né, transformando aí em arroba, a cada 100 arrobas de café, se o produtor colher com 50% de café verde, o produtor está perdendo cerca de 13 arrobas de café. Aí é só multiplicar pelo valor, né, de mercado e ver qual que é a perda que o produtor tem. Então, inicialmente, é fazer um planejamento básico, ver qual que é o percentual de verde e se atentar para o momento ideal de colheita. Qual que é o momento ideal? Se for pensar também em 2 colheitas, né, Davi? Se necessário, pensar em 2 colheitas, né? Embora isso assusta alguns produtores, né, que têm a dificuldade com a mão de obra, que às vezes
tem a dificuldade de fazer uma colheita, e quando a gente fala em fazer 2 colheitas, o cafeicultor às vezes assusta, né? Mas é questão de analisar e fazer um teste. Se o café no terço médio superior está mais igual, está maduro, ele pode fazer a colheita da metade do pé de café e depois voltar e colher o restante. Ele com certeza vai ter um ganho de rendimento e qualidade significativo que vai compensar fazer essa colheita, né? Claro que não é uma recomendação geral, cada caso é um caso, mas tem alguns produtores fazendo e gostando desse resultado. Às vezes assusta com aquela perda inicial, né, do que já está caindo no chão, mas isso também pode ser retirado na varrição, né? Pensar nesse aspecto da varrição. E tem que focar muito na questão do quanto de verde ainda tem, né? Agora, o produtor está podendo esquecer do processo de varrição? Não pode esquecer do processo de varrição de maneira nenhuma. Por quê? Esse ano, né, caiu um pouco mais de café no chão, e aqui também, nessa colheita, se começa o controle da broca, da safra do ano seguinte. Além de ser um café que você já adubou, que você já manejou a sua lavoura, que ele está ali na lavoura, que é dinheiro, se faz também o controle da broca. Então é muito importante. Às vezes o produtor chega lá na lavoura, Eduardo, e olha e fala, não compensa levantar esse café, tem pouco, mas faça o teste. Pega aí 5 plantas, 10 plantas, faz a varrição, coleta os grãos remanescentes da planta de café, né, os grãos que sobraram também, derruba eles e faz o levantamento. E faça as contas, né? É viável? Compensa? Se pagar o dia de serviço que está sendo feito na lavoura, já compensa, mas geralmente paga o serviço, sobra dinheiro e controla a broca. Secagem, a gente tem 2 aspectos aqui, terreiro e caixa. Para terreiro, quais têm sido suas recomendações assim genéricas para início de conversa com o produtor? Sim. Saindo do ponto ideal de colheita, nós vamos para a secagem, que é outro ponto crucial, né, e extremamente importante, e é onde ocorrem os maiores erros né, durante a secagem. O ideal é que esse café chega no terreiro, né, seja transportado primeiramente no mesmo dia, né, para não haver fermentação na lavoura, prejudicar a qualidade, e que esse café seja esparramado em camadas finas, que nos primeiros dias de secagem, esse café seja enxugado, secado o mais rápido possível. Porque ele precisa de perder aquela umidade, que é onde ocorre a fermentação negativa. A partir daí, o produtor deve ir engrossando esse café em camadas mais grossas. Próximo de meia seca, ele deve fazer o enleiramento, né, no final da tarde. No dia seguinte, esparramar esse café. E a partir de meia seca, amontoar esse café, né, durante a noite, cobrir esse café para que ele possa ter uma uniformidade mais na seca, né? Igualar essa seca. E a partir de meia seca, as camadas devem ser de 15 a 20 centímetros e rodar mais vezes no terreiro. Porque às vezes o produtor fala, mas aí eu vou ter que rodar mais vezes e eu não tenho tempo para isso. Mas veja, se você engrossar a camada, você vai rodar em menos tempo. Se você vai rodar em menos tempo, você pode rodar mais vezes ao dia. E o mais importante é, no final, analisar o quanto ele vai ganhar com esse processo de secagem mais adequado. Para quem desceu o café mais verde, é importante também começar já, então, com camada um pouquinho mais grossa, só se tiver com muito verde. Correto? Exato. A gente está vendo aí colheitas, né, com 50% de verde, 80% de verde. Se não tiver como... A perda no rendimento já é, assim, significativa, né? Desculpe até o perdão da palavra, mas isso é literalmente rasgar dinheiro, colher o café que você já adubou, que você já fez os tratos nos últimos 20 meses, que um ano você aduba para crescer o ramo, você faz os manejos para crescer o ramo, e do outro ano para vir o fruto, e você também cuidar dele, para chegar agora, colher com 50% ou 80% de verde, isso é literalmente, né, rasgar dinheiro. Mas quem precisa de colher um pouco mais de verde dentro da sua programação, né, às vezes tem algum talhão que não tem como fazer essa varrição, o ideal é que nas camadas do terreiro sejam mais grossas inicialmente.
Por quê? E rodar mais vezes, porque senão, se colocar camada fina, vai secar rápido, temperatura vai ser mais elevada e você vai ter um alto índice de catação e um dos principais defeitos que a gente tem no café é o preto verde. Então, ele vai lá em cima e com isso deprecia a qualidade desse café. E tá podendo colocar agora no secador de caixa muito café com temperatura alta? De forma alguma, né? Às vezes o produtor colhe o café, né, o café madurinho e já vai direto para o secador de caixa. E chega lá, ele quer aproveitar e já coloca 1 metro, 80 centímetros de altura. Ó, Com temperatura alta. Com temperatura alta ainda. O que que isso pode acontecer? Cozinhar esse café. Você vai estragar esse café. No momento de muita umidade do grão com muito calor, vai cozinhar. Com muito calor. Preto verde. Além de demorar muito tempo para secar esse café. Né? E tempo agora na época da colheita a gente não pode perder de maneira nenhuma. Então, se for trazer o café maduro direto para o secador de caixa, essa camada no secador de caixa deve ser aí 60 centímetros, no máximo 70. Fazer o teste colocando um pano de café em cima da massa do café e ver se esse pano de café está levantando. Se ele está levantando, significa que o ar está fluindo, está levando essa umidade, né? Embora. E deve-se atentar para a temperatura. Sim. Se for com café maduro, né, inicialmente no secador de caixa, começar com temperatura de 15 graus, e não mais do que isso. Mas quem puder fazer a seca inicial no terreiro e depois jogar, controla até melhor seus lotes, né, Davi? Exato. O ideal para ser mais... Fazer esse manejo terreiro com secador de caixa, né? A gente não está num período de precipitação, correto? Correto. Se você fizer a pré-secagem, seja no terreiro de cimento ou na lona, para depois fazer o término da secagem no secador de caixa, o produtor vai ser muito mais eficiente. Vai ter menos perda na qualidade e vai secar esse café com menos tempo, gastando menos energia, né? Enfim. E na hora da estocagem, lembrar de observar bem a umidade, né? Para poder evitar problemas com isso, e a limpeza adequada das suas tulhas, separação dos lotes que estiverem antigos, não é isso? Correto. Primeiramente, o ponto ideal de umidade para armazenar esse café por um período maior é de 12%, né? 11,5% a 12%. E às vezes a gente encontra, Eduardo, tulhas com café com 15% de umidade, 14% de umidade. E é comum a gente ver que ouvir do produtor que eu não posso armazenar o meu café, porque senão ele vai perder qualidade. Hoje ele tem bebida dura e amanhã ele vai ter bebida rio e eu vou perder. Mas muitas vezes está relacionado com a elevada umidade no armazenamento, as condições do ambiente, né, desse armazenamento. O produtor deve se proteger o chão com estrado, né, colocar uma lona se for necessário, nas paredes, embaixo, no chão, em cima do estrado. E, inicialmente, né, fazer a limpeza das tulhas, né, retirar esse café do ano passado, da safra anterior, que pode ter broca, que pode ter uma fermentação negativa, e já passar para essa nova safra, né, que está iniciando. Tudo isso contribui para a perda de qualidade, né, do café dessa safra. Então, limpeza de tulha e umidade ideal para armazenar esse café, que é em torno de 12%. E a gente sabe, né, Davi, que tem coisas que não estão nas nossas mãos, como o clima, correto? Mas tem coisa que está ao nosso alcance. A gente percebe aí que plantas que estão bem nutridas, que foi feita análise de solo, foi feita a correção adequada do solo, a adubação correta das plantas, elas se tornaram um pouco mais resistentes, né? Inclusive a essas variações. E então vai ficar a dica aí para a turma, observar agora, depois também no pós-colheita, vendeu ou está ali aguardando o seu melhor momento de venda, não esquecer já de começar os tratos da próxima colheita, né? Perfeito. O clima a gente não controla, mas tem vários pontos, né, que a gente já mencionou aqui, que a gente consegue controlar. Inicialmente fazendo, né, um bom planejamento, secar de modo adequado, armazenar de modo adequado, não se precipitar, não colher com acima de 20%, 30% de café verde, né? E o clima mudou. Se o clima mudou, a gente também pode mudar, né, fazendo as devidas adaptações que forem necessárias. E não esquecer
que a planta do café está trabalhando constantemente. Em setembro, em outubro, nós já vamos ter a florada. E como que está a questão do planejamento da adubação para a próxima safra? Porque o ideal é que agora a gente termina de fazer a colheita e a varrição e já faz a aplicação de calcário, se for necessário, que já faça uma adubação com boro, e que já compra os insumos também pelo menor custo, né? O preço dos insumos estão bem atrativos, o preço do café está bom, então é agora que o produtor consegue acertar muitas coisas e controlar aquilo que é possível controlar. Então agora é hora de fazer análise de solo, em cada talhão separado, né? Sai o resultado mais rápido, os laboratórios estão vazios, e já planejar a compra dos insumos, né, da próxima safra. E não esquecer de fazer também uma pulverização pós-colheita, né? Às vezes a planta sente muito, precisa de fazer alguma prevenção de doença, principalmente de foma, que a nossa região tem uma incidência um pouco maior. Então, é hora de não esquecer das demais atividades, porque no próximo ano a gente tem safra e a gente tem café, e às vezes é comum chegar nessa época o produtor desligar de tudo e focar só na colheita e na secagem do café. E lá na frente ele acaba, né, tendo uma perda significativa. Mas o cenário é bom, a cafeicultura, né, move o nosso município, as nossas vidas, o preço está bom, a safra está boa, então é só alinhar esses detalhes para a gente ter sucesso nessa colheita e na colheita seguinte. Esse é o nosso Dr. Davi, né? Tá vendo aí como é bom reservar. A gente sabe que nesse momento aí muitos produtores não estão conseguindo participar de alguns eventos, algumas coisas, e eu tinha conversado com o Davi para tentar trazer esse momento, esse papo rápido aqui com o nosso produtor, né, Davi, para dar essa orientação básica bem generalizada e lembrar, né, que daqui a pouquinho, né, terminando esse período agora de colheita, vamos ter várias atividades com os nossos produtores, várias ações. A gente tem aqui a Emater muito atuante no nosso município, né? Além do trabalho que o Senar tem feito, a Emater está no dia a dia aqui junto com o produtor, tem auxiliado nessas questões de análise de solo, que inclusive vem, né, produtores que estão conectados ao ATIG também estão ali trazendo, aproveitando essa oportunidade de estar fazendo essa análise em conjunto aqui. Então, assim, vão vir várias atividades. Então, você, produtor, participe junto com a gente, participe desses chamados, vamos aprender coisas boas, né, que nos ajudam ali na lida diária do café, que não é fácil, a gente sabe quão árduo é. Né? E sempre que a gente puder trazer algum tipo de informação, ainda que seja um pouco mais genérica, que isso sirva para você observar a tua lavoura, a tua produção, vir procurar, né, a gente aqui, procura Emater, né, tem o pessoal que às vezes está ali no ATIG, hoje tem uns que já estão quase virando consultor, né, Davi? Que é bacana ver isso e vão procurando saber, mas que desperte a curiosidade de alguma forma. Né, para daqui a pouquinho você também está buscando, às vezes, uma assistência ali paralela ou uma assistência paga. Isso são benefícios que vão vindo porque o conhecimento é que faz a diferença. Davi, obrigado mais uma vez por esse momento, por esse carinho que você tem aqui, né, com a gente aqui da secretaria, inclusive, com os produtores que atendem. Olha, você sabe que eu sou seu fã, né? Então isso aí, tomara que esse vídeo circule, que as pessoas que não estão conseguindo sair, de repente, para a noite ali, ouve o Davi falar um cadinho, que vai ser muito bom, e antenar. Davi, obrigado demais da conta, tá, meu irmão? Sim, eu que agradeço estar aqui, né, fazendo esse bate-papo, né, com você, Eduardo, e também levando essas dicas aí para os cafeicultores, né, então para mim é um prazer muito grande estar sempre aqui compartilhando, né, um pouco do conhecimento que a gente aprendeu aí ao longo dos últimos 20 anos. Então vamos juntos, Davi, em prol do nosso produtor? Sempre juntos, né? Sucesso para nós. Obrigado. Atenção nas dicas. Abração.